Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala. Informamos que esta sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal de YouTube do INA. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Damos início ao webinar Os Desafios Renovados em Sustentabilidade. Discutir os desafios renovados em matéria de sustentabilidade, partindo da implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, passando pelo Pacto Ecológico Europeu, a transição digital, as finanças sustentáveis e a economia circular, é o objetivo deste webinar. Este é o último evento de uma série de 4 webinars que analisam a Agenda 2030 e os ODS sob diferentes perspectivas, dando enfoque ao seu papel como agentes de mudança nas políticas públicas e nos desafios contínuos em direção à sustentabilidade. Este evento decorre de um conjunto de iniciativas que o INA promove no âmbito do seu percurso integrado de capacitação em sustentabilidade para a administração pública. Lançado em 2023, este percurso, estruturado em 5 eixos, visa contribuir para a promoção da sustentabilidade nas suas dimensões social, económica e ambiental, e para que a gestão financeira estratégica possa continuar integrada com os ODS, por forma a garantir o alcance dos objetivos e metas da Agenda 2030. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, assegurada por Diogo Rodrigues, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Hoje temos a honra de contar com 2 oradores de renome. São eles João Veloso, Vice-Reitor para a Cooperação da Universidade de Aveiro, e Paulo Magalhães, investigador integrado do Centro de Investigação Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. O debate será moderado por Pedro Folgado, assessor do Conselho de Administração da AICEP, Portugal Global, Agência para o Desenvolvimento e Comércio Externo de Portugal. Informamos que a sessão será gravada e transmitida em direto através do canal do YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível em baixo no ecrã e indicada por QIA, do inglês Questions and Answers. Passo a palavra ao moderador do debate, Pedro Folgado. Muito obrigada e boa sessão. Muito obrigado e muito boa tarde a todos os que nos seguem neste webinar. Como foi referido, é o último de uma série de 4 webinars dedicado à temática da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Contamos com mais de 1000 participantes registados para este webinar, o que é significativo. E mais do que isso, esta série de eventos surge enquadrada numa iniciativa mais ampla, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Administração, designada do percurso integrado capacitação para a sustentabilidade na administração pública e que tem como objetivo operacionalizar um conjunto de iniciativas para a capacitação da administração pública nestas temáticas. Este percurso não só levou a que o INA incorporasse, de facto, as preocupações com a sustentabilidade no seu dia-a-dia, como também tem promovido a consciencialização e o alinhamento das práticas da administração pública, em geral, com os pilares do desenvolvimento sustentável. E por isso mesmo está o INA de parabéns pela sua iniciativa. Dito isto, permitam-me que comece naturalmente por agradecer aos distintos oradores desta tarde e ao Instituto, não só por me darem o privilégio de moderar este seguramente interessante debate, mas também pelo relevo dado a esta temática. E já agora deixem-me também que vos diga que não seguem isolados neste percurso. Também nós, aqui na AICEP, na Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, temos a sustentabilidade como uma das nossas preocupações. Ainda recentemente publicámos o nosso plano estratégico para o próximo triênio, no qual assumimos como prioridade a atração de investimentos que contribuam para a competitividade e para o crescimento sustentável da economia, nomeadamente investimentos estratégicos e estruturantes de indústria verde e da economia de dados, assentes naquilo que são já os sucessos nacionais no âmbito da transição energética e da transformação digital.
No mesmo sentido, foi também lançada recentemente a estratégia ESG para as PMEs exportadoras, com vista a apoiar estas empresas no processo de transição dos modelos de negócio tradicionais para um novo modelo que atenda a preocupações ambientais, sociais e de boa governação, e que se trata, de facto, de um aspecto crucial para garantir que as nossas empresas não ficam excluídas dos mercados externos e da cadeia de valor de grandes clientes internacionais e, simultaneamente, fazendo de Portugal uma referência mundial na adoção das boas práticas ESG. Para além disso, temos ainda também a sinalizar a nossa intervenção no âmbito do Portugal 2030, no que concerne à inovação produtiva e ao sistema de incentivos à transição climática e energética, onde temos um papel de relevo nos projetos ao abrigo do regime contratual de investimentos. Estamos, portanto, também aqui deste lado a fazer a nossa parte neste desafio comum. Mas sem mais demoras, eu passo à apresentação dos nossos oradores de hoje, começando pelo professor Paulo Magalhães, jurista e investigador do Centro de Investigação Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, é licenciado em Direito pela Universidade Católica do Porto, pós-graduado em Direito do Ambiente pela Universidade de Coimbra e doutorado em Ecologia Humana pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Em 2020 concluiu um pós-doutoramento sobre o Estatuto Legal do Clima e as Raízes Estruturais da Emergência Climática, com base no quadro atual da abordagem da preocupação comum da humanidade às alterações climáticas versus a proposta inicial de herança comum da humanidade, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Em 2007, publicou O Condomínio da Terra, das Alterações Climáticas a uma Nova Concepção Jurídica do Planeta. Em 2016, é coeditor do Safe Operating Space Treaty, A New Approach to Managing Our Use of Earth System. É também diretor-geral da Casa Comum da Humanidade, uma associação internacional sediada no Estado do Porto e que propõe uma nova construção jurídica global baseada nos novos conhecimentos sobre o funcionamento do sistema terrestre. É membro da Task Force on Earth System Law do Earth System Governments, membro do Ethics Specialist Group do IUCN World Commission on Environmental Law e cofundador da ELGA, da Environmental Legal Law and Governance Association. Foi também dos cofundadores da Quercus, assim como cofundador e membro do Conselho Geral da Zero, a associação se chama Terrestre Sustentável, e é conselheiro do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Espero não ter esquecido nada. Por sua vez, o professor João Veloso é, como foi referido, vice-reitor para a cooperação da Universidade de Aveiro desde 2020, onde é professor catedrático. É doutorado em Física Tecnológica pela Universidade de Coimbra. Até 2020 foi membro do Conselho Científico da Universidade de Aveiro, diretor do mestrado integrado em Engenharia Biomédica e responsável pela sua criação, e coordenador do Laboratório Associado I3N Aveiro. É membro de várias comissões de curso, mestrado e doutoramento, foi vice-diretor do mestrado integrado em Engenharia Física, é coordenador do Grupo de Detecção de Radiação e Imagem Médica, que criou e coordena desde 2005, foi presidente eleito do Collaboration Board da Colaboração Internacional CERN RD51, que envolve 95 instituições, e é membro do Management Board, entre outras comissões internacionais, de que é membro. É autor e coautor de mais de 350 publicações em revistas científicas internacionais e de mais de 200 comunicações em conferências internacionais. Foi e é coordenador em mais de 30 projetos de investigação, financiados pela FCT, pela ANI, pelo PT 2020 e pela Comissão Europeia, orientador de mais de 40 alunos de mestrado e doutoramento e de 14 pós-doutoramentos, e é ainda avaliador em diversas revistas internacionais, projetos científicos internacionais e bolsas de doutoramento. Tem realizado ainda divulgação através de artigos e entrevistas de opinião nos mídias e organizado diversas atividades de divulgação científica. O webinar de hoje contará então com uma intervenção inicial de ambos os oradores sobre o tema dos desafios renovados em sustentabilidade, incluindo a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o avanço da Agenda 2030, atendendo ao papel específico das respectivas organizações e do seu campo público de atuação, e seguir-se-á um período de questões específicas para cada um dos oradores, atendendo aos seus
respectivos contextos. E concluiremos com um breve período de questões da audiência, esperando naturalmente que o tempo nos permita uma frutuosa discussão. E sem mais demoras, passo assim a palavra ao professor João Veloso para a sua intervenção inicial, pedindo-lhe então, tome o palco. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite por parte do Instituto Nacional de Administração e poder contribuir para a disseminação do desenvolvimento do plano estratégico do INA para a sustentabilidade e claro, felicitar pela iniciativa. É com muito gosto que estou aqui. Cumprimento os meus colegas de painel e todos os participantes que hoje nos acompanham e em largo número, como se pode ver aí no Zoom. Bem, eu começaria por referir aqui um aspecto que está relacionado com o próprio relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030, este publicado pelas Nações Unidas em 22, que conclui que não ter havido progressos nos últimos anos na concretização desses mesmos ODS, muito por causa da pandemia e também agora um pouco associado, eu diria até muito, à guerra da Ucrânia. O mesmo relatório sublinha ainda que, para as metas poderem ser atingidas, é fundamental a existência da paz, uma cooperação internacional saudável, estabilidade económica sem flutuações acentuadas na inflação, problemas que todos hoje sentimos, mas também parcerias e inovações de relevo, isso também um bocadinho inscrito naquilo que é o ODS 17. De acordo com o relatório, é fundamental existir ainda metas, estratégias e planos nacionais ambiciosos e sólidos. E investimento em infraestrutura física, incluindo energia renovável, tecnologias digitais e também investimento em capital humano, incluindo saúde e educação. Este relatório transmite-nos, não é um relatório muito otimista, claro que mostra qual é o impacto daquilo que é a dinâmica do planeta em questões geopolíticas e questões humanitárias, neste caso associada à pandemia, que realmente tiveram um impacto não muito positivo naquilo que é o atingir destes ODS. Isto vai obrigar a um enorme esforço em diferentes dimensões e, por exemplo, a União Europeia lançou o pacote já em 2021, o Objetivo 55, que pretende reduzir em 55% as emissões de CO2 até 2030, por isso um objetivo bastante ambicioso, isto no bloco europeu, com certeza, e chegar à neutralidade climática em 2050, por isso em 2050. Recentemente houve um reforço do investimento para este objetivo, isto obviamente por causa dos constrangimentos que eu há pouco referi. Também é importante perceber que a questão das mitigações, da mitigação das alterações climáticas, que muitas vezes nós referimos, nada tem a ver com nós, de alguma forma, protegermos o planeta. Na realidade, o que nós queremos proteger são as gerações vindouras e a humanidade propriamente. É essa que está em risco e, claro, que para isso é fundamental nós defendermos o nosso planeta e esse é o grande objetivo. Porque o planeta em si só, ele claramente se encontrará um novo equilíbrio. Mas nós queremos que esse equilíbrio seja encontrado com condições de sobrevivência para todos nós. Aqui a ciência e a inovação tecnológica desempenham um papel crucial na identificação quer das soluções, em tempos de crise e não só, e na respectiva contribuição para os desafios globais, exigindo investimentos significativos e contínuos naquilo que é a capacitação, ou melhor, a capacidade de investigação e de desenvolvimento em processos de inovação e em educação e, sobretudo, em competências. Nós assistimos aqui a um plano, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, toda a gente já ouviu falar, que é consequência, obviamente, daquilo que foi a pandemia, mas que já se encontra, de alguma forma, ajustado às consequências da própria guerra, que tem também tido impactos muito negativos na economia e no clima também. E esse plano vai reforçar o esforço para que possamos realmente acelerar o percurso na concretização destes mesmos ODS. Para isso foram definidas grandes linhas de ação em Portugal, e diria as duas principais,
que tem aqui este impacto, que é a transição verde e a transição digital. Essa transição verde, naturalmente, o impacto no clima, e a transição digital naquilo que é a eficiência de trabalho e na modernização e competitividade das instituições. E por isso estas duas transições naturalmente também estarão elas relacionadas. No que respeita às universidades, elas são fontes de saber e foram também chamadas a este desafio e têm um papel fundamental, atuando de um modo racional e inteligente na aplicação destes fortes fundos que foram agora colocados ao serviço do país e das instituições. Isso através da contribuição das universidades na sua dimensão da atuação, nomeadamente aquilo que é a educação, a investigação e a cooperação, contribuindo para a transferência de conhecimento e de tecnologia que resultem em fortes processos de inovação essenciais para podermos atingir estes ODS. Muitos são os exemplos da contribuição por parte das universidades, eu vou referir aqui alguns. As próprias universidades, elas são polos de discussão que alimentam também as políticas públicas e ajudam a definir indicadores e modelos de governança para a sua aplicação. No âmbito do PRR, houve realmente um financiamento naquilo que a própria indústria, não é? As agendas mobilizadoras e agendas verdes, ambas com o objetivo de criar uma economia mais exportadora, uma economia mais resiliente e mais competitiva, para além do desenvolvimento de soluções de eficiência energética, fontes de energia renovável, em que são focadas e também muito focadas naquilo que são a economia circular. Nós sabemos que as questões aspectos críticos como a própria eletrónica, as baterias, os veículos, as embalagens, os plásticos, a própria construção civil e a cadeia alimentar são fatores realmente muito importantes naquilo que é a economia circular, na poupança e na eficiência. Outro exemplo é também a forte presença das universidades nos Digital Innovation Hubs, que são estruturas financiadas, criadas também no âmbito do PRR, que têm como objetivo a promoção e a transformação digital das empresas e também outras entidades públicas, com certeza, através de iniciativas muito concretas. Por exemplo, testarem soluções antes de fazer um investimento. Esses Digital Innovation Hubs têm condições para que essas soluções possam ser testadas e encontradas aquelas que sejam mais adequadas à atividade de cada uma das entidades. Também passa pela capacitação digital, ou seja, também adequar as competências às soluções que foram implementadas, e isto é um contributo muito importante para a competitividade. Temos que acreditar que estas medidas irão alterar o que eu costumo referir como um paradoxo que assistimos hoje em Portugal. Nós, na realidade, somos dos povos europeus que mais horas trabalham e dos que menos produz. Apenas 72% da produtividade relativamente à média europeia. É realmente muito pouco. Há que utilizar todos estes instrumentos para aumentar esta capacidade. Esta fraca eficiência de trabalho, entre outros fatores, está relacionada claramente com a baixa maturidade tecnológica. Os processos de digitalização e de transformação digital irão contribuir para a mitigação deste problema, mas também associado ao nível de qualificação da formação dos trabalhadores e muitas vezes a desadequação dessa mesma formação. E por último, eu diria o baixo nível de inovação e de empreendedorismo que ainda existe em muitas das nossas empresas. Estes fatores têm um impacto negativo, que é a sustentabilidade e a qualidade do próprio emprego. Por isso há que realmente ter aqui alguma atenção nestas questões. Estas medidas estão alinhadas com as prioridades inscritas na Estratégia Portugal 2030, que assenta nas seguintes
praticamente eu diria que nas agendas que impactam naquilo que eu há pouco referi, obviamente as pessoas em primeiro lugar, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e menos desigualdade, mas isto são outros aspectos que eu não referi, mas que estão na estratégia e que são de maior importância: digitalização, inovação, qualificações como motores de desenvolvimento, que já referi, a transição climática e sustentabilidade dos recursos e, claro, através disto tudo, criar um país mais competitivo, extremamente externamente e coeso internamente. Como referi, o conhecimento, a ciência e a tecnologia poderão dar uma grande resposta, mas aqui os ODS, ou atingir os ODS, implica também uma mudança nos nossos hábitos e mentalidades, que é fundamental nesta fase. E nas próprias políticas públicas, que penso que foi um tema já tratado aqui anteriormente. É fundamental implementar as medidas, influenciar atitudes com um esforço de grande sensibilização e na educação para a sustentabilidade. Isto impacta realmente naquilo que eu referi anteriormente. Por fim, também aqui referir que nós temos uma percepção dos ODS que elas poderão ser diferentes, ou melhor, ter diferentes significados dependendo das geografias, do contexto social, do contexto económico e cultural, sendo fundamental o desenvolvimento de estratégias de monitorização com indicadores e metas bem determinadas, de modo a termos uma perspectiva mais de evolução universal e podermos atuar. Mas, claro, sem esquecer os contextos das especificidades locais, que muitas vezes não são elas também iguais e que teremos que ter essa atenção. Esta questão percebe-se facilmente que, se eu considero que o meu nível de bem-estar económico é bem diferente do que considera um cidadão, por exemplo, na América do Sul ou em África. É importante realmente aqui definir formas de medir para poder atuar. Eu, para já, ficaria por aqui e terminando esta minha primeira intervenção. Muito obrigado, professor João Veloso, pela sua interessante intervenção inicial. E passaria agora a palavra ao nosso outro orador, o professor Paulo Magalhães, também para a sua exposição inicial. Professor, a palavra é sua. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido ao INA para estar aqui. É um prazer estar aqui a partilhar estas coisas. Eu vou-me centrar mais na questão climática e vou ter aqui partilhar o ecrã com todos para proceder à minha apresentação. Portanto, vamos trabalhar na relação entre os ODS e o clima. Todos conhecem com certeza os ODS, estes 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, só que nem todos são iguais. Isto é, em termos de importância, ou pelo menos há uns que são pré-requisitos de outros. E as razões parecem óbvias. Isto é, sem o suporte de vida a funcionar, sem uma biosfera, um clima estável, quer as questões sociais, quer a economia, não têm sustento, são as fundações da vida que estão em causa. Os últimos relatórios, inclusive de bancos e seguradores e tudo mais, e do Banco Central Europeu, vêm dizer claramente que sem clima estável não há economia e que vai sair muito mais caro em termos financeiros não cumprir o Acordo de Paris do que cumprir o Acordo de Paris. E, portanto, esta ilusão de que a economia prevalece, quer dizer, sem natureza não há economia, não há vida. E a razão, o que é quando falamos do clima estável, é muito importante percebermos, entendermos o porquê disto. Quer dizer, eu gosto muito de mostrar este quadro para as pessoas perceberem o que é que aconteceu, o que é que foi isso do clima estável, que é uma coisa que nos 4,6 mil milhões de anos do nosso planeta nem sempre aconteceu. Ao longo da história, o nosso planeta teve vários estados de funcionamento. O que o professor João Veloso disse, se as alterações climáticas chegarem a um ponto de não retorno, vai haver uma alteração no estado de funcionamento do planeta, e as alterações climáticas são precisamente uma alteração no padrão de funcionamento do planeta. E aquilo que nós vemos aqui neste gráfico, que este gráfico é relativo ao tamanho da calote polar no Polo Norte,
nos últimos 100 mil anos, o que nós vemos ali naquele período que se diz ali, Holoceno, são os últimos 11.700 anos. Para nós percebermos, a agricultura começou há 8 mil anos, e o problema é que antes do Holoceno não havia CO2 suficiente na atmosfera para fazer agricultura. Era de menos, isto é, estava abaixo dos 280 partes por milhão de CO2 na atmosfera. O que nós estamos agora é no outro limite, estamos acima e que está a aquecer de tal forma e que está a alterar por completo o padrão de funcionamento do sistema terrestre. Portanto, é muito importante percebermos o que é o clima estável, como surgiu esta estabilidade. Foi um fenómeno natural que emergiu nos últimos 11.700 por várias razões, e que sem isso não havia agricultura, não havia uma população sedentária, não havia propriedade, não havia civilização. E, portanto, é por esta razão que estes ODS que têm a ver com os suportes da vida são pré-requisitos de todos os outros. E, portanto, é preciso ter em conta isto quando nós falamos destes ODS, que há uns que são pré-condição, que são mais importantes que outros, porque sem estes, os outros não têm qualquer possibilidade de serem atingidos. E quando nós falamos de estabilidade climática, é isto. O que nós estamos a ver aqui é uma circulação atmosférica e oceânica num determinado padrão que corresponde a estações previsíveis, a determinadas temperaturas médias que surgiram naquele período que nós falamos do Holoceno. E que nós, ao alterarmos a composição química da atmosfera, estamos a alterar a termodinâmica isto é, a diferença de temperaturas entre Polo e Equador, que, por sua vez, vai dar origem a estes fenómenos extremos que nós estamos a assistir. Ora bem, esta questão do que é o clima, do ponto de vista jurídico, levantou sempre muitas questões que levaram a que, a primeira das quais foi o que é isto do clima, quando se começa a pôr a hipótese de a atividade humana alterar a forma de funcionamento do clima. Demorou bastante tempo até se chegar a essa conclusão, ainda hoje há quem tenha dúvidas. A primeira proposta, logo em 88, foi de considerar o clima como património comum da humanidade, o que teria consequências enormes, e hoje estaríamos numa posição diferente, com certeza, caso isto tivesse sido aceito. Ora bem, isto representaria o quê, em termos jurídicos? Representaria que a percepção jurídica do planeta não fosse apenas o território, isto é, a Terra são 510 milhões de quilómetros quadrados divididos entre Estados, em que atualmente, porque precisamente do ponto de vista jurídico, a Terra é apenas um território, os bens comuns globais são aquilo que sobra das divisões entre os Estados dos territórios soberanos. Isto é, os Global Commons, é o mar alto, os fundos marinhos, a Antártida com algumas dúvidas, e portanto são as partes soberantes das soberanias. Acontece que este planeta não é apenas um território, ele tem um sistema que suporta a vida, e que ele pode mudar, que é depreciável, digamos assim. O modo de funcionamento do sistema é depreciável. E, portanto, além do hardware do planeta, há um software que é precisamente este suporte da vida, não é? E, portanto, esse bem, que reparem, todos os planetas têm território mais pequeno ou maior que a Terra, o único que a gente conhece que suporta a vida é a Terra, e é o único que tem este software que permite o suporte da vida. Do ponto de vista jurídico, este software não existe, não é reconhecido como bem jurídico global, porque precisamente existe fora e dentro de todas as soberanias, e, portanto, como isto não bate certo com o princípio da territorialidade dos Estados soberanos, recusa-se esta realidade e ele não é reconhecido como bem jurídico. Ele é um bem jurídico, ou poderia ser um bem jurídico, como um bem intangível, e do ponto de vista do direito há muitos bens intangíveis, como os direitos de autor, ou a propriedade intelectual, ou as patentes, que são reconhecidas como bens jurídicos, legalmente protegidos, autónomos, e que não são bens materiais, são bens intangíveis. E esta visão do direito começa a ter já algumas sinais. Nós temos aqui a Convenção das Nações Unidas de 92, precisamente a Convenção das Nações Unidas sobre o clima, em que já refere o sistema climático, que é a hidrosfera, a biosfera, a litosfera, e as suas interações. Estas interações são intangíveis, não é? E, portanto, considera, lá está, a atmosfera como o reservatório onde
se acumulam estes gases que depois dão origem a tudo mais. No entanto, houve uma evolução muito recente, portanto, de 2021, em que a Comissão de Direito Internacional, pela primeira vez na história do direito, vai reconhecer que existem duas realidades. Uma coisa, ao distinguir espaço aéreo da atmosfera. E isto quer dizer que uma coisa é o espaço que está sobre os Estados e que é espaço aéreo dos Estados, outra coisa é a composição bioquímica da atmosfera, é esta dimensão funcional do sistema terrestre. Ora bem, a Comissão faz esta leitura já, agora não te retira consequências jurídicas desta constatação. E, portanto, continuamos ainda com um mundo apenas territorial, em que a dimensão funcional não existe, em que existe esta luta entre dois, não é propriamente a luta, ou digamos, esta sintonia entre o que é função e o que é espaço, entre território e o aspecto funcional, e que, como vão ver, é da maior importância para esta questão da sustentabilidade, até porque, como eu expliquei no início, estas são questões estruturais que estão por trás de todos os objetivos. Ora bem, a opção, então, de 88, depois da proposta de clima-património, se tivesse aceito o clima-património, era, pela primeira vez, a existência de um bem jurídico internacional que existe dentro e fora de todos os territórios dos Estados, coisa que atualmente não existe. Então, a solução foi não aceitar o clima como bem jurídico de toda a humanidade, mas antes as alterações a esse património comum, isto é, a degradação do clima como uma preocupação comum da humanidade, que foi a opção de 88 e continua a ser o enquadramento jurídico do Acordo de Paris, logo no preâmbulo. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Isto leva a que o que nós, quando estamos a falar de alterações climáticas ou do Acordo de Paris, nós estamos a falar de fluxos. Isto é, os países, o objetivo do Acordo de Paris é controlar o limite de emissões de gases com efeito de estufa. Por outro lado, se tivéssemos seguido a visão de 92 da Convenção das Nações Unidas, o eixo mais relevante era a concentração da atmosfera, dos gases de efeito de estufa na atmosfera. Quer dizer que, reparem uma coisa, se nós já estamos acima das margens de segurança, isto é, a margem de segurança em termos de concentração de CO2, é entre 280 partes por milhão e 350 partes por milhão. Quando se refaz em 92 a Convenção sobre o Clima, já estávamos nos 360 partes por milhão, nós hoje estamos nos 430 partes por milhão. Quer isto dizer que, quando nós já estamos acima dos limites de segurança, se estamos só a tratar de fluxos, isto é, controlar emissões, reduzir emissões e tentar neutralizar estas emissões, nunca vamos resolver o problema, porque nós temos um passivo, temos um estoque que já tem CO2 a mais e que ninguém limpa o que está para trás. E, portanto, há aqui um problema que a própria preocupação comum nunca vai limpar o que está para trás. Porquê? Porque quando um ecossistema ou as próprias tecnologias que agora existem para remover CO2 da atmosfera, elas servem para quê? Elas servem para anular emissões atuais ou para vender créditos para se fazer emissões no futuro. É forma de nós pagarmos quem investe nestas remoções de CO2. Como o bem não existe, retirar-se da CO2 da atmosfera, limpar o estoque para benefício de toda a humanidade, isso não existe. Isto é, não gera um direito relativamente a quem fez esse benefício ao bem comum, como não gera, de vez, os danos para com todos os outros quando faça um dano a esse bem comum. Portanto, não é possível limpar a atmosfera. A única coisa que podemos estar é trabalhar com fluxos, a neutralizar fluxos, sem irmos à questão de mexer no estoque. Ora bem, o resultado desta estratégia do Acordo de Paris foi que o Acordo de Paris é de 2015, estamos em 2023, e o objetivo do Acordo de Paris era limitar o aquecimento global a 1,5 relativamente a 1990 e limitá-lo até 2050, onde se atingiria, digamos, o 1,5 e a neutralidade carbónica, isto é, precisamente haver um net zero entre a quantidade de emissões ser anulada pela quantidade de remoções e ficarmos nessa neutralidade. O 1,5, com o incumprimento do próprio Acordo de Paris,
já vai ser atingido em 2035 e, portanto, é preciso olhar para o próprio Acordo de Paris, não só para o Acordo de Paris, que está apenas centrado nas emissões, olhar para o Acordo de Paris na ótica da Convenção Quadro, da Convenção Mãe, a convenção mais importante, a Convenção Quadro, que lhe dá origem, e olhar também isto na perspectiva do estoque, do que está acumulado, e encontrarmos soluções para começarmos a limpar a atmosfera, a limpar o CO2 que está em demasia na atmosfera. Ora bem, as reduções estão a falhar e que cada vez os relatórios do IPCC e outros dizem que já não temos sequer caminho credível para 1.5 e que vamos ter mesmo que começar a limpar o que está para trás. Ora bem, e neste momento não existe nenhum enquadramento jurídico nem económico para fazer emissões negativas. Emissões negativas é retirar CO2 da atmosfera sem haver correspondência nenhuma com uma emissão corrente ou com uma nova emissão. Isto é, dar créditos de carbono que são colocados no mercado, nos mercados de carbono. Ora bem, a grande questão é que esse vem à atmosfera ou, digamos, o sistema terrestre a funcionar daquela forma que nós vimos no início, não pertence a ninguém. Não é de ninguém. Se não é de ninguém, não se geram deveres para com ninguém, da mesma forma que os benefícios também não geram direitos relativamente a ninguém. E, portanto, estamos num vazio jurídico global. E esse bem global, essa característica, a característica mais importante do nosso planeta, que distingue todos os outros, ao não existir juridicamente, é uma inexistência em termos das sociedades humanas, na organização das sociedades humanas. E, portanto, é nisso que temos estado a trabalhar na proposta de reconhecer o clima, aquela forma de funcionamento específica que surgiu após a última glaciação, como património natural intangível da humanidade, para capturar os benefícios e dar-lhes, digamos, visibilidade económica, da mesma forma que os negativos também têm que ter, e com base nisto, começar a ser possível limpar a atmosfera, criar maior justiça climática entre aqueles que fazem benefícios e os que provocam danos. Ora bem, e eu trouxe isto aqui porque realmente Portugal foi o primeiro país a enquadrar na sua lei climática o objetivo de reconhecer, junto às Nações Unidas, o clima como património comum da humanidade. Portanto, este é o artigo 15 da nossa lei de bases do ambiente. Quer dizer, falar aqui um bocadinho como é que foi este processo da própria construção da nossa lei do clima, que foi aprovada precisamente em 31 de dezembro, aprovada 5 de novembro de 2021 e publicada em 31 de dezembro de 2021. Então, primeiro houve uma estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas que recolheu dados, fez previsões, que estudou cenários e que estipulou objetivos. E, portanto, a seguir a isto veio um programa de adaptação às alterações climáticas e que, a seguir, veio um próprio roteiro da neutralidade carbónica. Mas estamos sempre a falar da neutralidade carbónica, que é um objetivo muito sensato neste momento, como é evidente, mas que tem que haver, além do objetivo de neutralidade, tem que haver um enquadramento internacional para começarmos a limpar o que está para trás. Ora bem, eu diga o tempo. A interromper e a apelar agora ao seu poder de síntese para esta primeira intervenção. Estou quase a acabar, portanto, isto dá de lei de bases do clima, e pronto, e acho que relativamente mesmo à lei de bases do clima, eu acho que na discussão, relativamente, porque a pergunta da segunda parte tem a ver mais com esta política de caráter nacional, acho que podemos passar, e se for necessário mostrar algum destes slides durante a discussão, assim o poderei para fazer. Muito obrigado, então. Muito obrigado, Sr. Professor, por esta sua também muito interessante intervenção. Eu aproveitaria agora para voltar ao professor João Veloso e colocando-lhe uma questão mais específica relacionada com o papel das instituições de ensino superior na capacitação para os desafios da sustentabilidade, pensando desde logo no caso da administração pública, e também pedir-lhe que partilhasse um pouco connosco da sua experiência pessoal, de como tem conseguido promover uma abordagem sustentável na gestão universitária, considerando as funções que ocupa atualmente. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado.
Eu vou tentar abordar essa questão e também colocar aqui alguns exemplos de intervenção e, obviamente, alguns constrangimentos que irei colocar no fim. Não serão muitos, mas alguns que irei colocar. Referir também aqui que a Universidade de Aveiro, respeitando o trabalho pioneiro que já vem a fazer desde os anos 60 na área do ambiente, não nos podemos esquecer que a Universidade de Aveiro lançou o primeiro curso de Engenharia do Ambiente, em 75, se não estou em erro, logo a seguir à sua criação, em 73, e por isso, desde aí, tem já uma preocupação grande na sustentabilidade ambiental e tem trabalhado muito nessa matéria. A visão para a sustentabilidade acarreta, naturalmente, novos desafios e inovação transformadora, e é dentro disso que está definido o plano estratégico da Universidade de Aveiro para os próximos anos, e só assim, através dessa inovação transformadora, poderemos contribuir para a concretização dos compromissos globais que foram agora bem identificados e bastante preocupantes, daquilo que são dos ODS, do Plano Ecológico Europeu para 2030, da neutralidade carbónica 2050 e do Plano Nacional de Energia e Clima 2030. Por isso, o Plano Estratégico da Universidade de Aveiro pressupõe que a Universidade de Aveiro adote uma neutralidade carbónica, não será naturalmente, como também foi referido pelo professor Paulo Magalhães, uma neutralidade absoluta. Há sempre aqui diferentes fluxos, e o desígnio será em sintonia com a agenda europeia e a portuguesa para o clima, e coerente também com o compromisso pioneiro que a Universidade de Aveiro assumiu com o ambiente. Mas, claro, a sustentabilidade é muito mais do que a sustentabilidade ambiental. Não é? Para reforçar a estratégia, a Universidade de Aveiro associou-se à United Nations Academy Impact, a UNAI. É uma iniciativa de louvar, uma iniciativa que visa alinhar as instituições de ensino superior com os objetivos das Nações Unidas, nomeadamente procedendo ao mapeamento e análise da implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável nas suas áreas de missão, mais concretamente na oferta formativa, na investigação e na cooperação com a sociedade, aquilo que são as missões das próprias universidades, e de alguma forma tendo aqui um instrumento ou uma rede que se preocupe com questões específicas de cada uma dessas, e neste caso em particular das universidades. Também no âmbito da contribuição da Universidade para a neutralidade carbónica, será dada continuidade a um desenvolvimento de um projeto que temos cá e que temos vindo a desenvolver e que estamos agora a agregar novas capacidades, que é a calculadora da pegada universitária, que permite identificar áreas de intervenção para reduzir o impacto ambiental da atividade que nós, como universidade, desenvolvemos. Aqui a questão das formações a nível universitário também é muito importante, a Universidade de Aveiro engloba diferentes áreas de sustentabilidade inscritos nos ODS, em formações quer do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, isto traduzindo licenciatura, mestrado e doutoramento. Tem também desenvolvido alguns instrumentos que são instrumentos ágeis de formação, que são fundamentais para fornecer uma rápida e eficiente competência para os novos desafios de sustentabilidade, tal como eu referi há pouco. É preciso também adequar as competências às estratégias da competitividade, às estratégias da eficiência, e quando falo eficiência, é a eficiência da própria produtividade. A Universidade de Aveiro tem, no âmbito do programa Impulso Jovem Adulto, que foi um programa financiado pelo nosso governo, desenvolveu uma série de microcredenciais em que são instrumentos muito ágeis, com formações muito curtas e à medida das necessidades, e que se focam nos mais variados aspectos e que podem ser escolhidos, diria quase à la carte, em função das competências necessárias que uma determinada indústria, um determinado setor, uma determinada entidade pública sinta necessidade. Além disso, esse próprio programa
e este projeto que nós temos, que decorre até 2026 e que não tem custos para quem, para as empresas, essa formação é a título gratuito, pode ser construída à medida, não é? Nós temos uma empresa com determinadas carências numa determinada competência e nós podemos construir com a empresa uma resposta que lhes possa realmente impactar naquilo que é a sua atividade económica. Eu aqui, agora se calhar, colocaria aqui algumas medidas que nós temos, alguns projetos também temos desenvolvido, que penso que são interessantes partilhar. Temos um projeto que está no início, que nós chamamos o Castro rumo ao carbono zero. Claro que este carbono zero, novamente, não é carbono zero, é um zero líquido, não zero absoluto, por isso neutralidade, que é um projeto financiado pelo Fundo Ambiental, que no âmbito do PRR para edifícios da administração pública e central, e tem um investimento de cerca de 5 milhões de euros, que inclui uma estação, a instalação de uma central de biomassa de 2,25 mega, para a rede de calor, painéis fotovoltaicos de 1,2 mega, unidade de armazenamento de 1 mega, também 1 megawatt de potência, a operação das luminárias mais eficientes, os AVACs, instalação de solares térmicos e também medidas de eficiência hídrica. Com estas medidas vamos passar de uma classe C daquela área do campus para uma classe A+, em termos de eficiência energética, com uma redução de cerca de 75% da emissão de carbono e, claro, associada a isso a respectiva poupança financeira nesta parte do campus, que é um campus que nós temos, que é da área da saúde e não só, que representa cerca de 15% do consumo daquilo que a própria universidade tem. Esta produção também permitirá partilha com parceiros. Criámos para isso uma comunidade de energia renovável, que permita a comunidade partilhar energia de forma mais eficiente, injetando na rede da comunidade quando produz em excesso e poder, quando existe a necessidade, de utilizar a energia da comunidade quando essa rede produz em excesso. Por isso há sempre aqui um ganho de eficiência em termos de partilha de energia e estimulando também que os diferentes parceiros façam a respectiva produção. Temos ainda, vou se calhar ser mais rápido, estou a ver que temos aqui muito pouco tempo, o projeto, eu não vou entrar em muitos detalhes, REAP é um projeto focado na reciclagem e reembolso de embalagens de alumínio e PET, por isso há uma retribuição para quem contribui para esta reciclagem. Um outro projeto, que é o Aveiro Green Build, cria metodologias que permitem a aplicação de princípios de sustentabilidade e da economia circular na construção da reabilitação do edificado na UA. Só dá nota que já temos 5 projetos, 5 edifícios em que seguem todas estas referências, estas linhas, e por isso nós estamos a aplicar quer nos novos edifícios, quer nas intervenções no edificado da universidade. Uma outra medida engraçada, eu acho que é bastante interessante, que é nós estabelecemos linhas de fornecimentos junto dos produtores hortícolas locais para abastecimento das unidades de alimentação, colocando majorações nos contratos de contratação pública, exatamente majorações de proximidade, exatamente para evitar o maior consumo de combustíveis e, obviamente, diminuir aquilo que é a emissão de CO2. Agora, rapidamente, outras medidas inovadoras que temos adotado e práticas também insustentáveis, temos incentivado e organizado um elevado número de iniciativas de discussão e sensibilização, workshops, conferências, para questões de sensibilidade, da sustentabilidade. Temos desenvolvido forte investigação na área daquilo que é a economia circular, com impacto efetivo já na transferência dessa tecnologia para as empresas. Temos promovido também uma gestão eficiente do teletrabalho ou teletrabalho híbrido. Temos infraestruturas físicas com coworking em regime de rotatividade. As pessoas, se não há necessidade, não estão cá o tempo todo. Há uma outra também bastante interessante, que é a gestão de horários, é desfazamento de horários para reduzir congestionamentos e contribuir para um menor consumo energético
nos próprios transportes e também poupar o tempo às pessoas. Não é que Aveiro seja uma cidade com muito tráfego, mas tem picos realmente nessas fases que podem beneficiar. A oferta de soluções de mobilidade, oferecemos cerca de 250 bicicletas para os nossos estudantes e para a nossa comunidade. Temos uma gestão de resíduos também já sofisticada, com reciclagem incluindo biorresíduos. E a criação de espaços verdes, promoção da biodiversidade, da utilização consciente e responsável de recursos naturais e de implementação de ações de adaptação às alterações climáticas. Algumas dificuldades, diria que a complexidade associada à contratação pública e de recursos humanos é sempre um problema, a complexidade imensa que, da minha perspectiva, vai contra aquilo que se pretende em termos de sustentabilidade dos processos. A complexidade da operação da universidade também, porque é muito diversa na sua operação, dificulta a implementação da digitalização integrada de todos os processos, isso também é uma dificuldade que sentimos, e a gestão das oportunidades de financiamento, que elas estão aí muitas, na área da sustentabilidade. Por isso, a elaboração das candidaturas, o acompanhamento e a execução. São constrangimentos que também existem, existem as oportunidades, mas depois é importante realizá-las, nem sempre é fácil. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Professor Paulo Magalhães, eu voltaria agora a si, apelando desde já ao seu poder de síntese, para lhe pedir que em 5 minutos nos pudesse até retomando naquilo que foi a sua intervenção de há pouco, esclarecer um pouco mais sobre as principais medidas de natureza legal ou normativa que Portugal está a adotar para enfrentar os desafios que são colocados pelas alterações climáticas e pela busca pela sustentabilidade. Ora bem, eu acho que assim, o grande avanço que foi dado nos últimos tempos em termos de sustentabilidade ambiental em Portugal, caso se venha realmente a verificar, pronto, neste momento está-se a dar passo nesse sentido, é realmente a Lei de Bases do Clima, que quando a lemos de fio a pavio, como o clima é tudo, e o interessante de se explicar a teoria destas questões é que porque é que o clima é tudo? Porque tudo tem impacto no clima. Quer dizer, quando nós estamos inseridos no sistema, todos os seres vivos e todas as nossas atividades produzem reações químicas que se acumulam na atmosfera, que por sua vez vão dar origem a fenómenos físicos que depois geram alterações ou melhorias no funcionamento do sistema terrestre. E, portanto, quando transferimos esta realidade funcional, natural, para a lei, a consequência é que isto tem implicações em tudo. Não é? E, portanto, quer dizer, nós vemos questões de indústria, nós vemos questões de transporte, nós vemos questões de organização administrativa, tudo está na lei do clima. Mais que, inclusive, a lei de base do ambiente, até como uma evolução da percepção de como é que as sociedades entendem estes fenómenos, e realmente a lei de base do ambiente ao estabelecer budgets, portanto, orçamentos de carbono, ao estabelecer planos setoriais, ao estabelecer planos de adaptação às alterações climáticas para os municípios, para as organizações administrativas locais, para a nível setorial. Ele está a intervir em todas as áreas de atuação do Estado e todas as áreas sociais. E, portanto, eu acho que agora, julgo que saiu já o decreto-lei que vai criar a Comissão de Acompanhamento da Lei de Bases do Clima. Em princípio, a partir do próximo ano, começa-se já a ter, isto é, a perceber na sociedade as consequências desta questão, que são profundamente sérias, no sentido de vai condicionar todas as atividades e tudo o que está à nossa volta. Não é? E, portanto, quer dizer, podemos fazer aqui uma coisa mais detalhada de quais são realmente os impactos, mas vejo o tempo e quer dizer, é ter esta percepção, não é? Dos novos tempos. Não é? Perceber que tudo que tem a vida, a sociedade, a civilização, ter por base um clima estável,
ao alterarmos o clima, estava aquela gradação que apresentei logo no segundo slide, ao mexermos na parte de baixo, tudo o resto vai ser afetado. E, portanto, perceber isto na nossa organização, em tudo o que nós temos que fazer. Estes objetivos de naturalidade são muito importantes, mas atendendo à situação em que já estamos, vamos também ter que começar, isso só ao nível internacional, começar com projetos de retirar sem dar origem a novos créditos. Porque, perversamente, o que está a acontecer, pelo menos nos Estados Unidos, com as novas tecnologias que há para a captura do CO2, é que indústrias que iam fechar, por exemplo, indústrias ou a produção a carvão, de energia a carvão, que estavam planeadas fechar, já não vão fechar porque agora há uma tecnologia que captura a emissão, aquela emissão. E, portanto, as novas tecnologias, em vez de servirem para limpar o problema, é a continuação do problema, a continuação das emissões. E isto é altamente perverso e é algo que tem que ser feito, tratado a nível internacional. Muito obrigado, Sr. Professor. De facto, como referiu, o tempo voa e o nosso tempo está a chegar ao fim. Foram, de facto, duas magníficas intervenções. A discussão foi muito, muito proveitosa. Nós tivemos aqui, ficou muito claro que os desafios da sustentabilidade são muitos e em permanente renovação, mas que também constituem claras oportunidades de avançarmos coletivamente na implementação da Agenda 2030 e, no fim de contas, trabalharmos por um mundo melhor. Nós temos muitas questões colocadas pela audiência, o que de facto é revelador também da qualidade das intervenções. Não vamos ter, infelizmente, a oportunidade de responder a todas elas, mas eu iria escolher uma ou duas questões para ambos os oradores e começaria com uma questão comum para dois, pedindo aqui alguma síntese na resposta, naturalmente, mas que me parece uma questão muito pertinente. Só dizer que nós tivemos aqui muitas questões relacionadas com a dimensão económica e a relação entre a economia e a sustentabilidade ambiental, e, portanto, a questão que eu vou colocar a ambos, pedindo que respondam da forma mais sintética possível, é se é possível fazer crescer a economia de forma sustentável, ou seja, com menos emissões, com menos pegada ecológica, e simultaneamente sermos competitivos, ou se esta equação não é resolúvel e se vamos ter que abrandar o ritmo da economia para garantir a sustentabilidade do planeta. E começaria agora pelo professor João Veloso e passaria depois ao professor Paulo Magalhães. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso é mais uma rasteira do que propriamente uma questão. Claro que é muito difícil, mas eu acredito que sim, existem energias e cada vez mais nós estamos a colocar energias alternativas e a energia é o que tem, ao fim e ao cabo, o maior impacto, a produção de energia que tem maior impacto no clima, mas há cada vez mais energias alternativas a serem aplicadas. Já também os próprios, houve um travão naquilo que é o abrandamento das centrais nucleares, nomeadamente existem um número significativo de centrais nucleares que na realidade têm os seus riscos, mas são essenciais nestes processos de transição energética. Se nós queremos lá atingir, teremos que ter fontes que são limpas na perspectiva de emissão de carbono, e as centrais nucleares são, claro que têm outros riscos, como eu falei, e com a expectativa de que os grandes projetos, quer do ITER, quer outros projetos que estão a trabalhar naquilo que é a fusão nuclear, que possam também eles trazer um resultado positivo e que possam contribuir também para aquilo que é a produção de energia sem emissões. Tirando a mim, Paulo Magalhães, a mesma pergunta. A mesma pergunta. Eu toquei ligeiramente desta questão, quer dizer, é muito interessante ver os últimos relatórios, quer das seguradoras, quer dos bancos centrais, quer das consultoras da PwC, que começam a perceber que fica mais caro não cumprir o Acordo de Paris do que cumprir. E isto é um ponto de não retorno. Isto é, um ponto em que tudo o que a gente leva ao limite tem um ponto em que tudo quebra. E a questão parece-me mais se é compatível ou não, a questão que me parece essencial não é essa. A questão é o que é que nós consideramos como produção de riqueza na nossa sociedade. A questão é esta. Se nós consideramos
produção de riqueza, a Amazónia estar a produzir serviços ambientais, restaurar ecossistemas que produzem serviços que depois suportam a vida e que suportam a economia, às tantas vale a pena crescer produzindo isso. A grande questão é que as pessoas olham para a economia como sempre a história da economia foi o petróleo que era a criação de riqueza, foi o carvão. Não. Na história da economia já houve as especiarias, já houve escravos, já houve a terra, que estavam na base da economia e isso mudou. A grande questão é porquê que não pode mudar outra vez. O problema é que mudar o suporte da economia muda também as relações de poder. Quem tem dinheiro e quem não tem obriga a uma redistribuição da riqueza. Esta é a grande questão. Não é questão de perguntar se a economia pode crescer ou não. A pergunta é possível uma outra redistribuição de riqueza que permita que aquilo que verdadeiramente cria riqueza na sociedade seja produzido? Não há dinheiro no mundo para recuperar os ecossistemas neste planeta e permitir suportar as condições de vida? Esta é a questão. Eu julgo que há dinheiro para isso. Ele não vai para aí porque isso altera as relações de poder entre quem tem os recursos e quem não os tem, mas que tem ecossistemas. E que esses, sim, são a verdadeira criação de riqueza na sociedade. Já agora deixe-me só acrescentar aqui um ponto que tem a ver com a situação que nós estamos, obviamente que tem a ver com aquilo que nós fizemos no passado, mas tem também a ver muito com aquilo que é a demografia, a quantidade de gente que existe no planeta. E cria alguma dificuldade que é utilizar os dos melhores instrumentos que é para captar CO2, que é a plantação de árvores. Hoje em dia assistimos exatamente, por isso, ao fim e ao cabo, à disseminação de árvores, exatamente para criar zonas agrícolas para poder responder à população que nós temos. Muito obrigado, Sr. Professor João Veloso, e vou redimir-me desta rasteira, passa a expressão que lhe preguei há pouco, uma questão também que veio aqui, que vou dirigir especificamente para si, que tem que ver com a importância dos contributos académicos ao nível da investigação e a referir que os primeiros relatórios sobre os limites da Terra já terão mais de 50 anos e perguntar-lhe, na sua perspectiva, o que é que faz falta para que estes relatórios e este sentimento de emergência passe melhor do meio académico e científico para a humanidade incorporar no seu dia-a-dia, na forma como se vive, como vive no seu modus vivendi, ao fim de contas. Bem, eu acho que isso tem acontecido, não é? Isso tem acontecido, existe uma comunidade científica cada vez mais preocupada e existe também uma comunidade de políticos cada vez mais atento àquilo que os próprios cientistas dizem, à questão económica, que cria também aqui cria aqui alguns problemas, não é? Mas existe realmente uma maior receptividade daquilo que são os estudos científicos e isso tem sido realizado. Sim, mais telegráfico é o que posso dizer. Muito, muito obrigado, Sr. Professor. Eu terminaria agora com uma questão, de novo para ambos, que tem que ver com a monitorização dos ODS e de que forma tem sido feita essa monitorização dos ODS, e se vos parece que as metodologias em curso para a monitorização e acompanhamento não só da prossecução dos ODS, mas também da sustentabilidade ambiental como um todo, se têm sido as adequadas e o que é que faltaria fazer nesse sentido, e como seria agora o professor Paulo Magalhães. Ora bem, eu acho que em termos de monitorização ambiental o que falta, quer dizer, nós falamos muito de CO2, não é? E, por exemplo, o clima não é apenas CO2. Nós até podíamos estar dentro dos limites de segurança e não tínhamos, e necessariamente não teríamos o clima estável. Pronto. Aliás, se conseguimos capturar o CO2 e voltar aos 350, não vamos ter o clima estável, porque se derreter os polos, deixa de haver as diferenças de temperatura. Isto são processos naturais de longo período, com tempo enorme, e que não é matemática pura no sentido da reação e da cura e tudo mais. E, portanto, é preciso ter uma visão para lá do CO2. Medir,
outros indicadores, neste caso estou a falar dos 9 limites do planeta, que são 9, um dos quais é o CO2, os dos gases com efeitos de estufa, mas há os outros 8, de biodiversidade, do ozono, do azoto, e, portanto, nós precisamos de que estes 9 são os principais indicadores que determinam o funcionamento do sistema terrestre. E, portanto, é preciso esta visão mais alargada, além do CO2, que permite, inclusive, dar esse valor que eu falei há bocado ao serviço do ecossistema, que tem evapotranspiração, que tem outras coisas, produção de matéria orgânica e tudo mais, que são as bases da vida. E, portanto, é preciso alargarmos o campo de visão da crise, alargar a forma de medir e depois criar instrumentos de comparação, como, por exemplo, a questão da pegada ecológica, que o professor João Veloso falou e que está a ser avaliada na Universidade de Aveiro, em que precisamente a grande vantagem desse instrumento foi precisamente ao criar uma unidade única, que é o hectare global, que é uma abstração científica, digamos assim, uma medida que inclui vários indicadores, conseguimos comparar entre nós. Isto é, são formas de representar a realidade para nós conseguirmos gerir o nosso uso do sistema terrestre. E, portanto, há um caminho a fazer, sem dúvida, nesta avaliação, não é? Pronto, basicamente é isto que tenho assim para dizer. Muito obrigado, Sr. Professor Paulo Magalhães. Sr. Professor João Veloso, a mesma questão para uma intervenção muito sintética da sua parte. Bem, é assim, é naturalmente, se nós não tivermos os óculos adequados, não conseguimos ver com nitidez o nosso espaço em redor. E isso, a questão da monitorização, não só a monitorização, mas também o levantamento para encontrar as soluções e para nos guiar no bom caminho é fundamental. Eu há pouco referi que também, eventualmente, as metas poderão ser diferentes, aos indicadores diferentes para diferentes regiões do globo, tendo em conta que as expectativas também de cada um deles. Relativamente à questão, e eu estou a falar disso no nível de pobreza, no nível o nível de qualidade de vida e de economia, mas claro que a questão, como o professor Paulo Magalhães falou muito bem, a questão do clima em particular é algo que é global, não é? E por isso devemos todos preocupar da mesma forma, e penso que os indicadores claramente deverão ser todos alinhados, e que essa mesma monitorização irá nos permitir ir alinhando as soluções e encontrar as melhores formas de responder a este imenso desafio que é estas alterações e que também já foi aqui referido, eventualmente não há um retorno àquilo que nós tínhamos no passado. Muito obrigado, Sr. Professor. Bom, e terminado que está o nosso tempo, esta conversa é como as cerejas, resta-me agradecer mais uma vez aos nossos oradores pela interessante partilha de ideias que aqui tivemos a oportunidade de assistir, ao INA por promover este debate e trazer o tema da sustentabilidade e da Agenda 2030 para o centro do debate durante este ano, e naturalmente ao nosso auditório pelas questões colocadas e que são, afinal de contas, a razão de ser destas iniciativas. Muito obrigado a todos e deixo agora o palco ao INA para o encerramento. Bem-haja. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar. Foram cerca de 700 participantes em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados pela partilha e contributo para este debate tão interessante. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. O programa de formação do INA para 2024 inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa em ina.pt ou preencha o formulário que colocamos no chat para receber mais informações sobre os cursos das suas áreas de interesse. Se pretende aprofundar os seus conhecimentos sobre as matérias abordadas no webinar de hoje, aconselhamos a inscrição no curso Agenda 2030, da Estratégia à Ação, integrar os ODS com os instrumentos de gestão, que ocorrerá de 23 a 30 de outubro, ou então na formação Conceitos e Princípios do Desenvolvimento Sustentável, que decorrerá de 4 a 7 de dezembro. Poderá encontrar os links para obter mais informações e efetuar a sua inscrição na janela do chat.
Pode consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Muito boa tarde.